Temos vindo a falar sobre relacionamento. A semana passada falámos sobre o Cordeiro de Deus, a importância do sangue no processo de salvação, de justificação e de proteção divina na nossa vida. E falam-nos também precisamente da relação que temos com Deus. E pronto, temos andado à volta deste tema durante este ano e possivelmente nos últimos meses do ano iremos abordar de novo um tema que é, digamos, vou dizer que é o subtema mais importante em qualquer relacionamento. Ok, gente, vamos lá acalmar um bocadinho, que isto hoje está um bocado agitado. Eu sei que é do calor e tal. Vamos falar de novo sobre a oração. Porque a oração é o pilar, é o sustento de qualquer relacionamento. Porque o que é a oração? A oração não é uma reza. Não é? Por isso é que Jesus disse que vocês, quando orarem, não façam como os gentios, que repetem vezes sem conta as mesmas palavras, a pensar que por isso vão ser ouvidos. Deus não nos ouve porque a gente diz muitas vezes a mesma coisa, certo? Porque falamos muito alto, porque repetimos muitas coisas. Deus ouve uma vez e já ouviu, não é preciso mais. Certo? Nós às vezes podemos ter necessidade de dizer mais vezes. Mas a oração é conversar com Deus. E qualquer relacionamento precisa de conversa. Precisa de falar, precisa de expressão, precisa de construção, precisa de expor pensamentos, sentimentos. Nós nos aproximamos através, né, da nossa conversação. E com Deus também é isto. A nossa conversação com Deus vai estimular a nossa relação com Ele e vai se tornar cada vez mais próxima e tal. Mas pronto, isso fica para o fim. Hoje eu queria falar através de uma abordagem diferente, porque estando nós a falar sobre relacionamentos e tomando nós a ceia falando sobre aspectos que visam relacionamento, porque cristianismo é relacionamento com Deus e relacionamento connosco próprios e relacionamento uns com os outros. Mas na nossa relação uns com os outros, às vezes há relacionamentos complicados, ou não? Há relacionamentos que por mais vontade que a gente tenha, por mais esforço que a gente ponha, por mais estratégias que a gente use e baseado sempre numa atitude de amor, muitas vezes nós não conseguimos ajudar determinadas pessoas a mudar. Não é que nós tenhamos a responsabilidade de mudar alguém, Deus é que muda, mas nós somos agentes nos processos de mudança. Alguns de vocês já foram agentes em processos de mudança minha. E eu sei que eu também tenho sido às vezes processo ou agente de mudança nas vossas vidas. Ontem alguém mandou uma mensagem a falar de algumas coisas e ele dizia que as vitórias que têm alcançado, os processos que têm passado, que agradecia ao facto de eu fazer parte deles. E eu não quero mais do que isso. E eu espero que cada um de nós não queira mais do que isso. Mas a verdade é que estamos aqui. E não é por acaso que a palavra de Deus diz para nos encorajarmos uns aos outros, nos exortarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, chamarmos a atenção uns dos outros, mas não no sentido de superioridade moral ou de religiosa, ou no sentido de eu é que sei e tu não sabes nada. Mas na verdade nós às vezes conseguimos ver coisas e sentir coisas que outros não sentem nem veem. E por isso, às vezes, eu tenho coragem. Se alguém está a ver uma coisa, e nesta semana estava a falar com alguém, e a pessoa disse uma coisa, e eu disse, então, mas espera lá, estás-me a dizer que eu faço isto? E disse, não foi isso que eu quis dizer, ok, mas a minha preocupação foi logo esta, ok, porque se calhar outros de fora poderão ver alguma coisa em mim que eu não estou a ter capacidade, ou não estou a ser sensível para perceber na minha vida, amém? E este processo de nos rendermos a Deus e entregarmos a nossa vida a Deus passa também por esta atitude humilde de dizermos, quando eu me entrego a Deus, eu entrego-me a tudo o que tem a ver com Ele. Entrego-me à sua soberania, entrego-me à autoridade da sua palavra escrita e entrego-me também ao cuidado do próprio corpo. Certo? Porque quando um órgão do meu corpo não está a funcionar bem, os outros órgãos tentam compensar e trabalham para batalhar aquela inflamação, aquela doença, aquela situação, correto? Quando um dos 5 sentidos falham, é sabido, está provado, que os outros sentidos, eles se tornam mais apurados para tentar compensar, correto? O corpo, o organismo é feito desta maneira. Então a igreja não é diferente. A igreja é um corpo. E quando um de nós está doente, o resto do corpo trabalha para que aquele elemento, ou aquele órgão, ou aquele membro que está doente, ele seja curado.
Certo? E acho que a grande dificuldade, e se calhar até deixem-me dizer, a grande doença do cristianismo tem sido o facto de que parece que aquilo que mais importa, e falo em todas as confissões religiosas cristãs, que é vir a uma sala, ouvir uma pregação, um sermão, fazer os seus rituais, ou cantar e tal, e acaba a reunião, a gente desliga o taxímetro e vamos embora para casa. E não é permitido esta interação e este funcionar do corpo. Eu preciso de alguns de vocês para me desintoxicar em algumas coisas. Porque o meu corpo tem órgãos que trabalham para a desintoxicação. Os rins, o fígado, os próprios pulmões purificam. Certo? A igreja, e Paulo fala acerca disso, a igreja é o seu corpo. E o corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. E quando um membro está fraco, os outros trabalham para que ele seja fortalecido. O que tem acontecido é que parece que cada um de nós opta por dizer assim, não, eu sou eu. E alguns, e aqui tem muito a ver com a mentalidade da Lausanne, até são assim, não, eu sou eu e a única pessoa que eu vou ouvir na minha vida é o pastor. E mesmo assim, às vezes, sabe Deus. Quando alguém, ou então só se for uma pessoa muito amiga, mas quando alguém tem alguma coisa, isso não tem acontecido, mas se acontecesse, quando alguém tem uma palavra no sentido de dizer, olha, coisa. Acho que estás a falhar aí, ou então até nem é só falhar, às vezes é uma palavra de encorajamento. Olha, gostei de ouvir, tu tens aí vamos embora lá. Isto é membresia, meus irmãos. Somos membros de um só corpo. Diga comigo que somos membros. Nós não somos membros de uma instituição. Nós somos membros de um corpo, porque igreja é corpo. Podemos ter igreja e instituição com o nome que a gente quiser. Igreja do Pão de Ló. Para mim não me interessa. Nós não somos membros da igreja e instituição. Nós somos membros do corpo de Cristo. E corpo de Cristo é um corpo onde flui a vida de Jesus. E a vida de Jesus é a vida... Olha, deixe-me dizer isto, que eu gosto. Às vezes, até mesmo as pessoas desbocadas, eu prefiro que elas sejam desbocadas do que ficarem entaladas. Sabe que houve pontualmente situações, o apóstolo Pedro, que na altura não era apóstolo, era mesmo um matacão com 2 olhos, não é? Ele tinha tanta vontade com Jesus que até chegou a repreender Jesus algumas vezes, claro, erradamente, mas fê-lo. Esta liberdade. Tu até me podes dizer uma coisa, para lá, não, acho que não é bem assim, não tem problema, mas haja esta ação. Pedro disse, quando Jesus disse que tinha que ir à cruz, Pedro disse, nem penses nisso, porque estás-te a passar, ok? Então a gente andamos aqui todos atrás de ti, vamos aqui construir um reino, e tu estás a dizer que vais, nem penses nisso. O que é que Jesus disse? Voltou-se para ele e disse, para trás Ananás, não, para trás de mim Satanás. Ele não estava a chamar Satanás a Pedro. Ele estava a se chamar àquele que estava a influenciar Pedro a dizer uma coisa daquelas. Sobretudo quando, minutos antes, ou umas horas antes, o próprio Pedro tinha tido uma revelação de Deus quando Jesus diz, quem é que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, não sei o quê. Até aí vocês. E ficou tudo calado. Até que o único que abriu, o desbocado do Pedro, abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse assim, bem, eu não te vi a beber, não tiveste nos fuminhos, isso só pode ter sido revelação do meu Pai. Isso não foi a carne e o sangue, ou seja, isso não foi a tua vida natural que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. E nós precisamos disto. Precisamos de gente que abra a boca e não tenha medo de dizer as coisas, porque muitas vezes no meio dessas coisas vem a revelação divina. Às vezes pode vir uma bacurada. Mas nós precisamos disso para aprender a discernir as coisas e crescermos no cuidado que devemos ter uns com os outros. A igreja precisa disso, gente. Porque senão somos membros seccionados uns dos outros. No outro dia alguém pôs uma fotografia muito gira, cómica, de alguém a dizer assim, vendo um iPhone, XY não sei o quê, portanto, supostamente um telefone roubado, e assim, vendo não sei o quê, está bloqueado, mas eu tenho aqui o dedo. Então aparecia a cabeça do dedo ao lado. E achei aqui... Portanto, eu compro o iPhone e levo o dedo para desbloquear. Claro, isto era do Brasil, não é? Mas isto para dizer que às vezes somos assim, somos um dedo. Somos um rim, somos coisas seccionadas. Gente, a igreja, ela precisa...
E deixe-me dizer, aquilo a que nós chamamos de unção de Deus, poder de Deus, o mover do Espírito Santo no nosso meio, funciona quando os cabos estão todos ligados. Liga-me aqui um microfone deste. Já há muito tempo não uso este exemplo, mas vou usar este exemplo. Eu sou Deus. E isto está aqui é a igreja. E Deus usa a igreja como megafone para o mundo, para espalhar o seu amor e a sua mensagem. Quando nós teimamos em não estarmos ligados uns aos outros, sabe o que é que acontece? Deus continua a falar, só que o som está quieto. A mensagem não chega longe. Isto continua a ser um cabo, isto continua a ser um microfone, mas deixou de funcionar para aquilo que foi criado. E quando nós permitimos na nossa vida e na vida do corpo de Cristo que coisas nos desliguem um do outro, a voz de Deus deixa de se ouvir. Então eu quero estar ligado. E para nós vermos mais de revelação de Deus e vermos Deus a fazer coisas ainda mais fantásticas, há um nível que, sim senhora, cada um per si busca Deus, ora, batalha, luta, enche-se da palavra, faz o que tem necessidade de fazer para chegar lá. E Deus eventualmente abençoa. Olha, às vezes nós estamos tão desligados, que até quando temos uma bênção, ninguém conta. Podes ligar aqui. Eu, quando sou abençoado, eu quero dizer a alguém que eu sou abençoado. Ai, pastor, mas se a gente se diz que fomos abençoados, pode haver invejas e ciúmes e maus olhados. Temos pena. Mas também há aqueles que se vão alegrar comigo. E quando eu tenho um problema, também digo, eu tenho este problema. Alguém ora por mim. E choramos juntos. E a igreja passa todas estas coisas. E nós deixamos viver sozinhos, tão sobrecarregados, porque a igreja carrega-nos quando nós precisamos. E nós iremos carregar os outros quando precisam deles. Alguém está a perceber o que é que eu estou a dizer? Claro que a gente percebe. Como é que isto se faz? Praticando. Há bocado eu perguntei, como é que se aprende a confiar em Deus? É confiando. Hoje confio um bocadinho e amanhã, à medida que vou vendo Deus, havendo a sua fidelidade e o seu coração na minha vida, a minha confiança vai aumentando nele. E com os outros é exatamente a mesma coisa. Como é que nós chegamos a esse patamar? Temos que construir isso. Ai, mas Deus está no nosso meio. Opa, no outro dia estava a ler alguém, se onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do fala mal, ou da maledicência, não contem comigo que eu vou ali e já venho. Não basta sermos igreja, não é só estarmos juntos numericamente no mesmo espaço. É estarmos juntos na noção de quem somos em Cristo Jesus e naquilo que é o corpo de Cristo. Agora, às vezes há alturas que temos dificuldade em ajudar algumas pessoas. Amém? Olha, em primeiro lugar, às vezes não podemos ajudar alguém que se recusa a perceber que tem um problema. Certo? Nunca aconteceu com vocês? Vocês estão a ver a pessoa a meter-se num buraco. Estão a ver a pessoa a ir em direção a uma oliveira. Estão a ver a pessoa num caminho ou num processo e a gente, do lado de fora, baseados no amor de Deus, chegamos ao pé da pessoa e tentamos ajudar a pessoa e a pessoa recusa-se a reconhecer que tem um problema. Se recusa a reconhecer que tem um problema, certo? Aliás, a pessoa só vai ao médico porque de repente percebe que tem um problema. Ou poderá ter um problema. Certo? Também há aqueles que, não tendo problema nenhum, estão sempre a ter problemas. Estão sempre a achar que têm um problema. Depois há o outro extremo. Há aqueles que acham sempre que têm um problema. Mas a verdade é que nós, enquanto cristãos, amando, e aí se nós não conseguimos ajudar, o que é que nós fazemos? Oramos pela pessoa. Nós não arriscamos da lista. Mas torna-se muitas vezes quase impossível ajudar alguém que reconheça que tem um problema. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos. Então não é os conceiçãos, é os sãos. Ou seja, Jesus não veio para as pessoas saudáveis. Jesus veio porque a gente precisava dele. E se Jesus veio para toda a humanidade, basicamente ele estava a dizer, todos vocês precisam de mim. Mas para isso nós precisamos de reconhecer que precisamos dele. Temos um problema. E o problema aqui era que nós estávamos afastados de Deus. Certo? Um médico não consegue ajudar quem recusa
reconhecer que tem um problema. Certo? E por vezes nós temos que perceber isto, porque às vezes entramos neste processo, não queremos mais envolver-nos com ninguém, nem fazer nada, porque às vezes encontramos estas pessoas difíceis. Meus irmãos, deixem-me dizer, mas hoje ela pode não querer, amanhã já pode querer. Mas nós precisamos perceber que na nossa relação, e dentro da igreja muitas vezes também, e fora dela, nós nunca conseguiremos ajudar alguém que recusa reconhecer que tem um problema. Em segundo lugar, nós nunca poderemos ajudar alguém que acredita que o seu problema somos nós. E isto às vezes até no casamento acontece. Deixa-me ajudar-te. Mas como é que tu me vais ajudar se tu é que és o problema? Certo? Até eu como pastor. Eu não conseguirei ajudar ninguém se alguém olha para mim e acha que eu é que sou o problema dele. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Jesus nunca conseguirá ajudar ninguém se alguém acha que o problema do mal dos mundos, os males do mundo e da sua vida é ele. Agora, coloquem-se na posição daquelas pessoas que dizem, se Deus amasse, a culpa do mundo estar assim é de Jesus, Jesus não sei quê, e depois em última análise acabam dizendo, não pode haver Jesus, quer dizer, Deus não existe. Mas deixe-me dizer que uma pessoa que não reconhece que tem um problema, ou então até acha que o seu problema, a culpa é dele, e deixe-me dizer, há vários exemplos na palavra de Deus em que isso aconteceu. A culpa foi de Jesus. Isso não foi completamente, foi aí por cento. Eu estou-me a lembrar de quando Lázaro morreu. A irmã mandou dizer a Jesus, ele estava no outro lado, olha, o teu amigo... As mulheres são tramadas. Não é o Lázaro. Aquele gajo ali da Betânia e tal. Não, o teu amigo. Jesus, vê lá se percebes a mensagem. É o teu amigo. Portanto, que é para ver se vem já a correr. Só que diz que Jesus não veio a correr, até deixou passar os dias. E quando Jesus veio, ele já estava morto há 4 dias. E claro, estas coisas, quando ele chega, Marta terá dito. Marta ou Maria? Agora estou em dúvida. Não interessa, foi uma delas. Se tu tivesses vindo a tempo, isto não tinha acontecido. Estás a perceber, meu grande malandro? Afinal és amigo, mas é da coisa. É só para vires aqui à mesa e comeres com a gente. Então eu estou a pintar um quadro. Mas a verdade é que subliminarmente ela estava a dizer, Jesus, se tu tivesses aqui, isto não tinha acontecido. Portanto, em parte, não foste o culpado da doença dele, mas foste o culpado porque não estás aqui a tempo. Porque eu até creio que tu curas. Eu creio que tu podias ter curado o meu irmão, mas não quiseste vir. E eu disse que era o teu irmão, grande amigo. O teu irmão é o teu amigo. Grande amigo, tu me saíste. Culpa. Mas, na verdade, Jesus ali ainda fez algo fantástico. E ressuscitou Lázaro. E não foi por acaso que ele chegou 4 dias depois, porque na crença israelita, e há muitos mundos assim, que se acredita que o espírito da pessoa ainda fica no corpo por 3 dias. Não é por acaso que Jesus ressuscita ao 3º dia. Para que não houvesse dúvidas que ele realmente tinha morrido. Então Jesus aparece ao 4º dia, já o homem cheirava mal. Mas Deus ressuscitou. Amém? Mas às vezes, há aqui várias situações. Pessoas que acham que nós é que somos o problema deles. Porque não estamos de acordo com os seus objetivos, estamos de desacordo em decisões, e isso leva a que as pessoas acham que nós é que somos o impedimento, nós é que somos o problema deles. E aí fica difícil de ajudar. Mas isso não quer dizer que nós não amemos. Isso não quer dizer que nós não estejamos lá para eles. Isso não quer dizer que nós não oremos por eles. E eventualmente até podemos mesmo ser o problema deles. Também é essa vertente, correto? Terceiro lugar, nós não podemos ajudar alguém que recusa buscar ajuda. E isto está ligado ao primeiro ponto. Vou dar o exemplo. Quando Jesus foi crucificado, 2 malfeitores estiveram do lado de Jesus. Um à direita e outro à esquerda. E vocês sabem que a morte de cruz era destinada apenas àqueles que eram considerados malditos. Jesus morreu como maldito porque ele carregou sobre ele todas as maldições que estavam sobre a humanidade. Isaías fala disso, há várias passagens que falam acerca disso. Deus quebrou todas as maldições que haviam sobre os homens. Então Jesus teve que morrer como maldito. Mas Jesus, apesar de ser crucificado, a ele não lhe partiram as pernas. E era prático aos crucificados partirem as pernas
àqueles que estavam lá para que a sua morte fosse mais rápida. Mas tanto Salmo, e no outro dia estava a falar com a Paula acerca disso, tanto em Salmos, como noutras passagens, revelam-nos que isto tinha sido profetizado. Jesus era aquele a quem não iriam partir as pernas. Sabe porquê? Porque só se partia as pernas às ovelhas rebeldes. Era prática naquele tempo, quando havia ovelhas muito rebeldes que passavam a vida a fugir, partir-lhes as pernas de trás, para que elas não voltassem a fugir. E é verdade. E Jesus, por isso, foi profetizado que ele não iria ter as suas pernas partidas, porque ele não era rebelde. Ele estava lá em humildade e submissão ao Pai. Mas diante daquela situação, Jesus estava lá. E parece aquele diálogo que às vezes parece que não tem grande importância entre aqueles dois malfeitores. E houve um que começou a gozar com Jesus. A gozar, talvez, ou então pelo desespero. Então afinal tu não eras o Filho de Deus, o Messias. Então vá lá, desce da cruz e tira-nos daqui também. E tal. Mas o outro que estava ao lado virou-se para aquele outro malfeitor e disse: está calado. Nós ao menos estamos aqui por justa causa. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez para estar aqui. E virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, e agora aqui esta frase tem dado a muitas interpretações. Uns dizem que Jesus disse: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. E alguns acham, é já imediato. Noutras versões aparece uma vírgula, que muda completamente. Eu te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Não tinha que ser agora, não interessa. O que é certo é que vai estar com ele. Mas a questão aqui é que nesta situação há várias idênticas. Há um homem, no auge da sua dor, olhando para Jesus e ainda assim reconhece que Jesus estava lá por um plano maior, de forma injusta. Ele estava lá inocentemente, ele estava lá por ele e ele pediu ajuda. Não desceu da cruz, não foi liberto daquele castigo, mas entrou no reino, entrou no paraíso com Jesus. E o outro não. Há vários casos. Jesus fala de dois homens que entraram no templo para orar e um sacerdote, um levita, um fariseu, publicano. Não interessa. Mas ele tinha um cargo qualquer agora. Não, ele não era publicano. E um vem diante de Deus e diz: Deus, dou-te os meus parabéns, por teres uma pessoa como eu na tua casa. Fariseu, pois só podia ser. Depois veio o publicano. E ele diz: olha, eu tenho cumprido tudo, cumpro os preceitos todos, até dou os dízimos, certo? Faço tudo, vou à sinagoga, vou ao templo, canto os corinhos todos, até digo aleluia muitas vezes no culto. Sou o primeiro. Comprei uma Bíblia de 5 quilos, daquelas grandes, só para os irmãos verem que eu sou cristão, né? E apanhar uma hérnia discal. Eu dou-te os parabéns, porque tens um crente como eu. E se ele entrou mal, saiu pior. Porque diz que Deus nem sequer ouviu aquilo. Mas vem um publicano, um homem de outro extrato, e diz que nem conseguia levantar o seu rosto. E só orava: Jesus, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Para que alguém seja ajudado, precisa de buscar ajuda. Não é por acaso que a palavra de Deus nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Em Jeremias, creio eu, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós, para sermos ajudados com Jesus, para que Jesus possa fazer na nossa vida, Deus possa fazer tudo na nossa vida, há este princípio: quanto mais nós procuramos, por isso eu não tenho medo de pedir a Deus. Eu até peço coisas que eu às vezes digo assim: olha, se vier, bom, ainda bem. Mas eu não tenho medo de dizer a Deus tudo aquilo que sinto, aquilo que peço. Às vezes mando vir e às vezes depois desbaratar tudo cá para fora e só Deus tem misericórdia. Perdoa esta verborreia. Perdoa este momento menos sábio. Mas sabe, Deus perdoa, sabe? Porque é isso que eu digo. Até Deus tem esta disposição de nos ouvir dizer tudo e mais alguma coisa. Ele está lá com a sua grande paciência.
Ele está lá, ele está dentro de nós, mas percebem, num contexto. Porque é importante nos processos de cura. Deus veio até nós, Deus nos amou, Deus preparou o caminho, Deus fez tudo o que era importante fazer. Mas se eu não reconhecer que preciso, eu nunca vou receber Jesus no meu coração. Ele continuará a amar-me, mas Ele será incapaz de me ajudar, porque eu não quero, porque eu não busco, porque eu não reconheço. E porque estamos a acabar, e eu tinha 10 pontos, só vamos ficar aqui no ponto 4. Outras pessoas que não conseguiremos ajudar é aquelas que se recusam a escutar o que nós temos a dizer. E eu estou a usar expressões da palavra de Deus até para nós. Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus não disse, quem tem ouvidos para ouvir, crescer. Certo? Quem tem ouvidos para ouvir, puxe por elas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça o quê? Aquilo que Deus tem para dizer. Deus só nos pode ajudar se nós ouvirmos aquilo que Ele tem para dizer. E está cada vez mais tramado a gente conseguir ouvir Deus nos dias de hoje. Estamos tão cheios de tanta coisa. Tantos afazeres, tantas preocupações, tantos pensamentos. Não é? E nisso, se calhar, valia a pena aprendermos com os budistas. Temos tempos de meditação, que é um princípio espiritual da Bíblia. Diz para nós meditarmos na palavra de Deus, de dia e de noite. Diz para termos tempos em que acalmamos o nosso ser. Para quê? Para conseguirmos ouvir o que Deus está-nos a dizer. Porque Deus não fala só aqui ao domingo quando um pregador fala, certo? Deus fala-nos através da Escritura, Deus fala-nos através daquela voz suave e seu sussurro dentro do nosso espírito. E através de muitas maneiras. Mas se nós recusamos a ouvir o que Ele tem para dizer, em tantas passagens da Bíblia, diz, Deus disse-me. Deus disse-me. Se Deus disse-me, significa, no mínimo, que a pessoa estava a escutar. Eu posso, e eu costumo dizer isto, há uma grande diferença entre ouvirmos e escutar. Os irmãos podem estar aqui esta manhã a ouvir-me e não entrar nada. Escutar é quando fica alguma coisa. E Deus tantas vezes diz, ouve, escuta as minhas palavras. Escuta aquilo que eu tenho para te dizer. Escuta, ouve, porque as minhas palavras são espírito e vida para ti. Elas são como mel. Elas alimentam, elas nutrem, elas dão-te sabedoria, elas dão-te luz, elas orientam-te, elas dão-te balizas e tabelas para a tua vida. Ouve! E eu quero ouvir. Eu preciso de ouvir. E continuar a ouvir. E termino então só com o ponto 5. Nós nunca conseguiremos ajudar alguém que desrespeita a autoridade que está na nossa vida. E que autoridade é esta? Bem, é o pastor que está a falar dele. Não, eu estou a falar da autoridade em Cristo Jesus que todos nós cristãos temos. A justiça que Jesus alcançou para nós na cruz, ela se tornou o nosso patamar e a nossa posição. É por isso que a oração de um justo é muito eficaz. Porquê? Porque eu sou justo. O que é que fez de mim justo? A obra de Jesus na cruz. E eu aceitei pela fé que aquilo que Ele fez justificou todas as minhas situações e justificou-me. Se justificou-me, eu tornei-me justo aos olhos de Deus. Mas ainda faço coisas erradas, mas eu sou um justo. Apesar de às vezes ser largo. Não, sou justo. E por ser justo, eu tenho uma autoridade na minha vida. E porque sou justo, eu tenho amor de Deus na minha vida. E quando falo a verdade em amor. Ou seja, muitas vezes a verdade que eu tenho para dizer à Elisa pode ofender a mente dela. Mas eu estou a fazê-lo por amor à vida dela. Se eu, como pai, os meus filhos deixam de respeitar a minha autoridade como pai, eu não consigo ajudá-los. Quantos é que já perceberam isso? E hoje isso acontece. Há um desrespeito muito grande, mas não é um desrespeito institucional. É um respeito de coração. Porque os nossos filhos crescem, o relacionamento com eles cresce. Uma coisa era quando eles eram miúdos, hoje é quando eles são homens. Já expliquei isso. A minha relação hoje com os meus filhos é diferente. Mas continuo a ser pai. Mudei a minha forma de relacionar-me com eles, mas eu continuo a ter uma autoridade em mim, que é a autoridade que vem do amor e a autoridade que vem porque eu sou pai.
Os papéis invertem-se, não mudam. Casam, saem de casa, eu continuo a ser o pai. Aquela presença de honra, de sabedoria, de conselho para estar ali ao lado. Certo? Mas eu serei incapaz de ajudar quem quer que seja quando deixa de reconhecer em mim o direito, a capacidade ou o coração para ajudar o outro. E às vezes lidamos com pessoas assim. Dentro da nossa família, no casamento, nos vizinhos, dentro da igreja. Irmã Lídia, blá 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 e tal coisa, iscas saquetas. E a irmã Lídia olha para mim, mas o que é você? Há quantos anos é que o irmão é crente? Eu sou crente há 10 anos. Eu sou há 40. Portanto, quem é você para me estar a dizer alguma coisa? Percebe o que é que eu estou a dizer? Este exemplo acontece em muitos sítios. Alguém que... Ai, Senhor Jesus. Mas quem és tu? Não, eu só ouço o pastor. Eu tenho que estar bem disposto. E em dias santos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, estes 5 pontos, eu poderia dar-vos aqui mais 5, baseados em aspectos da palavra de Deus. Por exemplo, e termino só dizendo isso, Moisés não conseguiu ajudar a família de Coré. Moisés era o libertador, Moisés era o homem escolhido por Deus, Moisés tinha feito milagres fantásticos na libertação do povo do Egito. E, no entanto, Coré e a sua família se rebelaram contra Moisés. Deixaram de reconhecer nele a autoridade, a capacidade e o amor que aquele homem tinha no coração dele. Porque aquela autoridade não vinha só pelo facto de ele ter sido escolhido por Deus para ser o libertador, mas o amor e a vida que aquele homem deu para aquela gente. E deixe-me dizer que não foi só o período do Egito. Aturar aquela gente 40 anos no deserto. Os irmãos imaginem o que é nós passarmos os próximos 40 anos com esta temperatura. E sem ar-condicionado. Eu pus uma foto a dizer, o amor está no ar, condicionado. Certo? Deserto, areia, pó, milhares, centenas de milhares de pessoas a vaguear pelo deserto. Não foi por acaso que Moisés, coitado, já no final da sua vida passou-se dos carretes e partiu as tábuas da lei e já não quer mais estes iPhones. Estes tablets. Porque ele chegou a um patamar, mas ele deu a sua vida. A autoridade dele não vinha só porque ele tinha sido escolhido, mas por causa do seu coração. E aquela família toda rejeitou. Não se conseguiu ajudar. E por causa disso, coisas trágicas aconteceram com aquela família. Estamos a falar num contexto do Velho Testamento. Então, nós temos que perceber que na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos familiares, amigos, de igreja, nós encontramos estas realidades. Por vezes, encontramos pessoas com estas dificuldades. Mas nós podemos não os ajudar diretamente, mas podemos orar. Sabe, eu tenho havido alturas na minha vida que eu digo, Deus, eu não tenho acesso àquela pessoa. Não me dá acesso. Porque não reconhece em mim, porque... Então sabe qual é a minha oração? Eu afasto-me e eu oro para que Deus levante outra pessoa para poder ajudar aquela pessoa. Porque voltamos àquilo, se eu posso ser visto como o problema da outra pessoa, ou não ser reconhecido como uma pessoa que pode ajudar, então eu não vou forçar isso. Eu vou continuar a amar, eu vou continuar a orar, e Deus eventualmente levanta outras pessoas que vão ajudar aquela pessoa naquilo em que eu não fui capaz. Mas em todas estas coisas, estamos a falar de relacionamentos, estamos a falar do espírito cristão, estamos a falar... E Jesus, no dia da última ceia, quando partiu o pão e o vinho, e à mesa estavam sentados os seus discípulos, incluindo Judas. Jesus sabia muito bem o que é que ia acontecer com aquela gente toda. Fugiram todos. Todos eles negaram Jesus. Mas ele sabia que havia um que o ia trair. E ele tem esta conversa que eu já mencionei. Ele disse, um de vocês vai me trair. E a maior parte das interpretações disto é que Jesus estava a dizer, o malandro que vocês virem a fazer isto é para perder-se, é para esquecer-se. Mas Jesus, na verdade, ainda estava a dar uma oportunidade a Judas. Porque ele disse, olha, aquele que eu deixar meter o pão no meu prato,
é esse que me vai trair. E nós sempre entendemos isto como um sinal de traição, como um sinal codificado que Jesus disse, olha, atenção que é aquele gajo que, isto não é habitual fazer, mas é aquele que meter o pão no meu prato, esse é o malandro. Até que eu encontrei no livro de Ruth que só era que quem era permitido molhar o pão no nosso molho eram as pessoas que nós honrávamos. Jesus, naquele último momento, diante daquela gente, estava-lhes a ensinar o que era ceia. Ceia é cuidarmos uns dos outros, até daqueles que às vezes eu diretamente não consigo ajudar, mas se calhar vocês vão conseguir ajudar. E aquilo que Jesus estava a ser aos discípulos é assim, estão a ver ele vai precisar da vossa ajuda. Ele vai precisar da vossa ajuda. Ele vai me trair, é verdade. Ele vai fazer aquilo que tem que fazer. E disse, faz o que tens que fazer e fala depressa. Vamos lá despachar isto. Não é assim? E acredito que Jesus não estava a dizer isto numa atitude depreciativa para Judas, mas porque ele queria mesmo era ir à cruz o mais depressa possível e despachar, já que estava naquele sofrimento, ele queria despachar aquilo porque sabia que as coisas iam ficar complicadas. E Jesus estava a dizer aos outros, olha, eu não o conseguirei ajudar, mas se calhar alguns de vocês vão conseguir ajudá-lo. Fiquem atentos. Saibam que é ele e estejam do lado dele. O problema é que todos eles acabaram por se isolar, todos eles sofreram aquele momento de formas diferentes, mas todos eles fizeram aquilo que todos nós ainda hoje fazemos. E deixa-me dizer, às vezes só com um pano encharcado abençoado do Senhor. Quando passamos uma crise, quando há uma situação menos boa, aquilo que fazemos é vai a cada um a correr para o seu canto. Em vez da gente se juntar e nos apoiarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, fortalecermos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e caminharmos juntos. Porque é isso que Deus quer. E às vezes as pessoas só não são ajudadas. Algumas porque não querem. E outras porque nós não queremos estar lá para os ajudar. Porque também nós acabamos por ter exatamente a mesma frequência. E Jesus quer mudar isto na nossa forma de viver cristianismo.